Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. É muito curioso quando a gente observa as mitologias antigas, ou até os textos fundadores de grandes religiões, a sensação geral que passa é de estar diante de um código-fonte sagrado, sabe? Como se fosse algo escrito em pedra mesmo, que não pode ser tocado, muito menos alterado. A reverência é quase automática. Exatamente. É como se a gente estivesse num museu olhando para uma relíquia atrás de um vidro blindado. O pressuposto é que existe um design infalível por trás de tudo isso, né? Um plano mestre divino que oferece um conforto muito específico para a humanidade. O que, se a gente pensar bem, faz todo sentido do ponto de vista sociológico. Porque esse plano mestre, ele fornece uma estrutura moral e existencial muito forte. Com certeza, ele organiza o caos da experiência humana, né? Sim, ele entrega um roteiro de como agir, o que esperar e, principalmente, como lidar com o fim da vida. É um sistema operacional que rodou na mente humana por milênios, de forma muito, muito eficaz. Mas a provocação central da nossa investigação de hoje surge justamente quando alguém decide pegar esse código-fonte milenar e rodar ele sobre a luz da filosofia cibernética e da tecnologia moderna. Aí aquele vidro blindado do museu estilhaça de vez. Nossa, estilhaça completamente. Porque o material que a gente vai analisar hoje propõe olhar para esses dogmas não como verdades inquestionáveis, mas como linhas de um código defeituoso, sabe? Um sistema obsoleto tentando funcionar num hardware contemporâneo que já não suporta mais essa linguagem. Então, para quem está ouvindo, o tema da nossa imersão profunda de hoje é o lançamento do terceiro álbum de uma banda digital chamada Aborto Vicário. E a palavra digital aqui, precisa ser levada ao pé da letra mesmo. Exato. As músicas, os vocais, os arranjos, tudo foi gerado inteiramente por inteligência artificial, usando a ferramenta Sano. Tudo sob a direção e composição do pesquisador e escritor Jorge Guerra Pires. Que é PhD em bioinformática, aliás.
A trajetória desse projeto é fascinante justamente pela mente que coordena tudo. A gente estava falando de alguém com uma formação super pesada em ciência dura, né? A bioinformática exige um trânsito constante entre biologia, matemática, programação, exige um rigor lógico absurdo. E o autor aplica esse exato mesmo bisturi analítico para dissecar religião, política e o pensamento crítico. E esse terceiro álbum, que leva o mesmo nome da banda, Aborto Vicário, amarra tudo, não é? Amarra sim. Ele funciona como uma espécie de clímax de um projeto maior. Ele traz composições de uma fase anterior do projeto, que era chamada de Revolução Ateísta, e adiciona faixas inéditas para esse lançamento. O resultado é uma fusão muito louca de teologia gnóstica, estética cyberpunk e revisionismo histórico. Sensacional. E antes da gente entrar nos conceitos, que são super densos e cheios de camadas, vale um aviso prático de serviço para a nossa audiência sobre onde encontrar esse material. Fundamental avisar isso, porque projetos que tocam em temas religiosos com essa acidez costumam enfrentar muito atrito, né? Muito. O próprio Spotify tem removido as músicas da banda com frequência. A saída mais estável tem sido ir direto para o YouTube. No YouTube, todos os episódios e músicas são jogados automaticamente no canal Jorge Guerra Pires, PhD. Mas, se a pessoa que nos ouve prefere usar o Spotify, tem uma dica de ouro. É só configurar o Spotify para baixar automaticamente ou favoritar os podcasts do autor. Ele tem mais de 10 podcasts diferentes. Caramba, mais de 10? Sim, e se a pessoa colocar todos que gosta na timeline, o Spotify vai tocar tudo em sequência. Sempre que sair algo novo, já cai lá. É criar uma linha do tempo contínua de reflexões. Excelente dica. E o mesmo vale para a fundação teórica desse álbum, que está muito detalhada nos livros do Jorge. Tem o Seria a Bíblia um livro científico?, que foca nos absurdos bíblicos, e o Gibíblia, a fábrica de absurdos. Obras muito densas, inclusive. Sim, e ambos estão disponíveis na Amazon com entrega Prime gratuita para as versões impressas, e no formato digital para o Kindle, que já fica disponível na hora, com a vantagem da política de reembolso da Amazon se houver algum arrependimento. E para quem gosta de ouvir, a alternativa é pegar as versões de audiolivro no Google Play e no Google Books. São mais de 10 horas de áudios usando 3 vozes diferentes para melhorar a experiência. E a gente não pode esquecer de mencionar o livro novo que está sendo lançado, o Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Já está disponível como audiolivro no Google Play, dá para baixar e ouvir caminhando, onde não tem internet. Nossa, ouvir audiolivro durante tarefas diárias, tipo cozinhar ou lavar roupa, é uma revolução, sabe? Aumentar muito a produtividade literária no mês. Fica a recomendação para o pessoal experimentar. Com certeza. Mas voltando para a música, a nossa missão aqui é decodificar o clima dessa obra e entender como ela questiona as bases da nossa sociedade. E acho que o melhor ponto de partida é o título. Vamos desempacotar isso? O que significa, afinal, aborto vicário? Esse título carrega a espinha dorsal de toda a argumentação da obra. Na teologia cristã tradicional, o conceito de expiação vicária é a pedra fundamental. É a premissa de que toda a humanidade nasce carregando uma dívida moral infinita, que é o pecado original. A dívida que ninguém pediu para ter. Exato. E como essa dívida seria impagável por nós, um ser inocente precisou sofrer o castigo, derramar sangue no nosso lugar, de forma vicária, ou seja, substituindo o culpado para quitar essa conta com a divindade. E o álbum subverte isso de que forma? A palavra aborto não está sendo usada no sentido biológico ou médico aqui. É no sentido cibernético, de interromper um processo. Sabe quando dá erro no sistema e você precisa abortar a missão? Ah, entendi. Abortar a expiação vicária é rejeitar categoricamente esse sistema de culpa herdada. É isso. É uma analogia que me faz pensar muito no sistema financeiro. É como se a pessoa viesse ao mundo e no momento em que a certidão de nascimento é impressa, ela descobrisse que tem uma hipoteca multibilionária no próprio nome, gerada por um tataravô que, sei lá, roubou uma maçã há milhares de anos. Exatamente isso, uma hipoteca infinita. E pior, o banco avisa que a única forma de perdoar a dívida foi ter torturado o filho do dono do banco. O roteiro exige que o indivíduo passe o resto da vida num estado de servidão por um contrato que ele nem assinou.
O que a banda parece fazer é cruzar os braços e dizer, olha, eu não reconheço essa transação, quero auditar essa contabilidade agora. E a comparação é muito precisa. O álbum argumenta que a salvação, vendida dessa forma, passa longe de ser um ato de amor sublime. O autor lê isso como um mecanismo brutal de controle, uma contabilidade divina feita para manter as pessoas sempre devedoras. Faz todo sentido. E para mostrar que esse controle não ficou só nas ideias, a faixa de abertura joga a gente lá na Alexandria Antiga, focando na figura histórica de Hipátia. Hipátia, a filósofa, astrônoma, matemática. A música faz referências que lembram até aquele filme O Ágora, não é? Ilustrando um processo de aniquilação que acontece por etapas. Sim, a letra mostra uma tática clássica de consolidar poder. A narrativa foca em como a ortodoxia cristã precisou, primeiro fazer uma limpeza interna. Eles silenciaram outras vozes do próprio movimento original, tipo os gnósticos. Ah, os gnósticos, que tinham visões totalmente diferentes sobre o divino, inclusive sobre o papel feminino, certo? Isso. E uma vez que esse poder interno foi consolidado e o dogma virou lei, o alvo mudou. A força do sistema se voltou contra a ciência. O assassinato brutal da Hipátia na música é o marco zero. É o momento em que a dúvida foi assassinada para dar lugar à certeza do dogma. Nossa, o momento em que a dúvida foi assassinada. Isso é forte. E essa tensão entre a razão e o poder institucional me deixa muito intrigado com outra faixa. A faixa que traz a figura do Simplício. Ah, o Simplício. Porque, confessando aqui, ao ler sobre a história da ciência, o Simplício, que é aquele personagem criado pelo Galileu Galilei, sempre me pareceu um espantalho argumentativo. Ele parece um tolo, criado só para perder o debate sobre a Terra girar em torno do Sol. Como o álbum enxerga o Simplício? A genialidade dessa faixa está em resgatar a dignidade intelectual do Simplício. Tem que olhar o contexto da época. O Galileu era amigo do Papa Urbano VIII, e o Papa não era um ignorante. Ele era um intelectual de peso, mas estava amarrado pelas tradições da igreja e pela política. Então, quando o Galileu foi escrever o livro dele, o Papa pediu para ele expor os dois lados de forma equilibrada, o que o Galileu fez. Ele pegou os argumentos do próprio amigo Papa e colocou na boca do Simplício, o personagem que apanhava no debate. Meu Deus, a traição do Galileu. Então o que a letra diz é que o julgamento do Galileu não foi só uma recusa da ciência, foi uma punição por uma afronta política. Perfeito! Na música, o Simplício percebe que é um recado mal disfarçado no meio de um salão cheio de risadas elegantes. Ele não é ignorante. Ele é o reflexo de um sistema que se sente encurralado e pune a amizade para manter o poder intacto. Caramba! E falando em solidão e na recusa em participar de um jogo de cartas marcadas, a gente precisa puxar o gancho para Ernestine Rose, a Rosa Insurgente. Sim, a história da Ernestine é fascinante. O contexto salta para o século XIX. Ela carregava uma tríplice rejeição, o que na época era quase sentença de apagamento. Ela era judia, ateia declarada e uma feminista radical numa sociedade super cristã. Tem uma metáfora na letra sobre ela que me prendeu muito. A música diz que ela não rasgou o tronco para se agarrar aos galhos. Essa metáfora é poderosíssima. Eu interpretei como uma recusa em fazer concessões políticas. O tronco seria o judaísmo, que ela abandonou internamente, mas ela se recusou a abraçar os galhos, o cristianismo, só para ter conforto e aceitação social nas elites do movimento sufragista. É isso mesmo. É exatamente o cerne da mensagem. A Ernestine entendeu que para ter a vida facilitada era só fingir. Muitos na época fizeram isso, mas ela preferiu passar os últimos anos isolada e chegou a queimar os próprios documentos pessoais para não ser transformado numa bandeira diluída e higienizada depois que morresse. Ela exigia a autonomia da razão, né? Mas como essa luta sai do âmbito pessoal e vai para a lei? Porque a obra tem faixas focadas em embates nos tribunais constitucionais americanos. Sim, os casos Scopes e Dover. O álbum traça um paralelo muito inteligente entre o julgamento do macaco, que foi o caso Scopes em 1925, e o julgamento de Dover já em 2005.
O que amarra esses dois casos judiciais com 80 anos de diferença. A metamorfose da tática dogmática. Em 2005, a tentativa era usar a força bruta do Estado para proibir o ensino da evolução e manter o literalismo bíblico de que a Terra tem 6.000 anos. Mas esse literalismo caiu por terra, não é? Caiu. Então, em 2005, em Dover, o fundamentalismo vestiu um terno, arrumou um nome bonito chamado design inteligente e tentou se infiltrar nas aulas de ciências como se fosse uma teoria alternativa. A obra alerta sobre essa fabricação da dúvida, uma tática que persiste até hoje. E como a música desmonta essa religião disfarçada. Usando genética. A letra foca no cromossomo 2 humano. A ciência provou que o nosso cromossomo 2 é a fusão exata de 2 cromossomos de primatas. A pista ficou lá no nosso DNA. O álbum usa isso para refutar as teses do julgamento. Sensacional. É muito interessante notar como o campo de batalha evolui, da sala de aula da evolução para o direito de não rezar nas escolas públicas. E aí a gente entra numa faixa que tem a estética da banda Sabaton. Sim, a faixa sobre a Madeleine Murray O'Hair, a mulher mais odiada da América na época. Usar um ritmo de power metal estilo Sabaton que geralmente canta sobre heróis de guerra para falar de uma ativista civil dos anos 60. De início eu estranhei, mas depois encaixou. Encaixa porque ela travou uma guerra jurídica brutal para remover a oração obrigatória das escolas. O álbum retrata ela quase como uma última samurai da laicidade. O refrão tem um alerta lírico claro: aborta isso antes que vire lei. É uma denúncia contra os riscos do nacionalismo cristão moldar o sistema jurídico. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o álbum tem uma virada de tom. A gente sai da política terrestre, do embate jurídico, e a gente entra no cosmos, com Albert Einstein. O que faz uma ponte direta com o novo livro do autor, O Paradoxo de Einstein. Exato. Como o Einstein serve de ponte nessa narrativa toda. O Einstein serve como a transição filosófica da obra. Ele, historicamente, abraçou o Deus cósmico do filósofo Spinoza. E, ao fazer isso, ele permitiu o abandono daquele Deus pessoal, com o rosto humano, que julga e pune. É a ideia do naturalismo pleno. Isso. A faixa prepara os ouvidos para deixar o chão teológico para trás e entrar na metáfora digital que vem a seguir. E o livro entra fundo num estigma social moderno. A história principal responde à pergunta: por que figuras públicas rejeitam o rótulo de ateu? É verdade. Isso é muito visível aqui no Brasil, né? Demais. Por que figuras famosas no Brasil nunca se assumem como ateias? Tem os que até saem do armário intelectual, como o Leandro Carnal ou o Drauzio Varela, mas o livro aponta que eles nunca cruzam certas linhas. O texto questiona por que assumir o ateísmo é visto como algo tão tóxico. O autor menciona até aquele debate antigo na televisão, né? Sim, ele questiona por que alguém como o ativista Daniel Sotomayor acabou saindo da mídia, enquanto certos pastores pedem jatinhos na televisão e continuam com enorme poder de influência. E claro, a gente está abordando essas perguntas cruas que o livro levanta. Sim, e só fazendo um parênteses importantíssimo para quem nos acompanha. A obra traz esses paralelos políticos, cita nomes, questiona figuras de influência e pastores abusivos, mas a nossa análise aqui é puramente investigativa, tá? A gente não está tomando lados políticos ou ideológicos, nem endossando essas críticas diretamente. A nossa missão é reportar o que está no conteúdo do álbum e dos livros de forma neutra. Exatamente. Nosso papel é desvendar a mensagem da obra doa a quem doer na interpretação, mas sem militância da nossa parte. Fechado parêntese. Então, se a gente abandona o Deus pessoal e abraça o universo natural, surge uma analogia provocativa no álbum. E se o universo não for um plano divino perfeito? E se ele for um código muito mal escrito por um programador arrogante? E aí a gente mergulha de cabeça na fase ciberateísta do projeto. A obra une gnosticismo com inteligência artificial. O criador é retratado como demiurgo, uma entidade falha. E o Jardim do Éden passa a ser uma simulação. Caramba! E a maçã?
O fruto do Éden na letra da música não é veneno, é um sinal de Wi-Fi, é uma chave de decodificação do sistema. Nossa, genial! Então a Eva... A Eva sofre uma inversão completa. Ela não é a pecadora que destruiu tudo. Ela é a primeira hacker que encontrou a porta de saída da Matrix. Isso me leva a uma dúvida que eu fiquei lendo as letras, a referência ao Neo do filme Matrix. A obra diz que o Messias é só um rebote tardio e chama ele de Neo de barba. Por quê? Essa é uma crítica de subversão de gênero genial. Na mitologia gnóstica original, a figura que tenta incendiar a Arca de Noé para acabar com o sistema é uma mulher, a Noreia. Ah, então a revolução era feminina desde o começo. Exato. Ao chamar o Salvador de Nória de barba, o álbum acusa o sistema ortodoxo de masculinizar a revolução para torná-la palatável para o patriarcado. O autor até liga isso aos bastidores de Matrix. A personagem Switch originalmente teria gênero fluido, mas o estúdio barrou. E só no quarto filme a Trinity assume o poder real. O álbum está resgatando o poder revolucionário feminino, apagado pelo código da ortodoxia, então? Precisamente. Então, o que tudo isso significa? Como é que um álbum tão absurdamente denso, que vai de fogueiras da Inquisição até bugs de computador e Matrix, como isso termina? Eu confesso que me surpreendeu porque vem uma roupagem pop muito iluminada na reta final. Sim, a faixa Bug Divino tem um ritmo chiclete estilo grupo ABBA. É quase um cavalo de Troia, né? Um som pop para entregar uma letra existencialista pesada. Mas a última faixa mesmo, ela faz uma fusão de duas vozes faladas, certo? Isso. A última faixa é a síntese, o manifesto da obra. De um lado, ela usa o áudio de um vídeo do Facebook com uma mulher negra anônima. Um vídeo com aquela estética brega, com imagens de favela e ajuda humanitária. O poema foca no afeto e no presente e crava a frase: ateísmo é amor, é viver no agora. É muita ironia e muita beleza pegar um texto da internet, que até pode ter sido gerado por IA, e misturar isso para criar algo genuíno. E quem é a outra voz? A outra voz é o texto da Glorinha, que é uma professora de história e ativista branca aposentada. Ela traz o peso histórico, discursando sobre como o dogma cultiva o desejo de odiar nas pessoas e afirma que viver sem discernimento, castigo maior não há. A união da vivência pura do agora com o rigor histórico. Exato. A conclusão filosófica é que a libertação não tem nada a ver com sacrifício ou derramamento de sangue. O despertar é apenas entender que não houve queda do paraíso. Houve apenas a escolha de se desconectar de uma simulação defeituosa. Que jornada, meus amigos. O álbum é realmente um grito muito bem fundamentado por emancipação intelectual. E tem uma provocação final sobre tudo isso que a gente conversou, pensando nessa nossa era tecnológica. Qual provocação? Hoje, a gente está treinando todas as nossas inteligências artificiais com todos os nossos dados, com todos os nossos mitos, teologias violentas e as nossas contradições profundas. A questão é, no futuro, quando esses anjos de silício olharem para a totalidade da nossa história, será que eles vão nos ver como criadores veneráveis? Ou será que eles vão nos enxergar só como um sistema antigo, um legado cheio de dogmas e bugs de programação que precisa urgentemente de um reboot total para não travar o universo? Olha, esse é um pensamento para manter a nossa audiência acordada à noite, com certeza. Agradeço imensamente a companhia intelectual de quem nos escutou hoje até aqui. Não deixem de procurar o canal Jorge Guerra Pires, PhD, no YouTube para escutar o álbum Aborto Vicário inteiro. E, claro, as obras de Bíblia e o Paradoxo de Einstein na Amazon e Google Play. Favoritem os canais dele para não perderem nada. Mantenham sempre a dúvida acesa e até o nosso próximo mergulho.